E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar como a gente faz para controlar um servomotor com dois botões usando a placa Arduino e ele nos mostrando via serial qual é a posição do servo. Peço que deixe o like, se inscreva, tem bastante videozinho de programação, de telefonia, telecom no canal. Já estou com um exemplo montado aqui no Isis, vou disponibilizar para download esse arquivo do Isis, o arquivo hexadecimal e o código do Arduino que a gente vai desenvolver em tempo real. E eu já tenho um servo aqui montar na bancada também. Então aqui eu já estou com ele pronto, eu vou pedir para ele simular. Veja aqui no Virtual Terminal ele está nos dizendo que o ângulo do servo é igual a zero. Eu tenho dois botões aqui, um eu diminuo e o outro eu aumento o ângulo. Veja que conforme eu pressiono esse aqui, ó, ele vai aumentando o ângulo do servo e vai nos mandando feedback ali, ó. Conforme a gente vai adicionando e aqui a gente vai decrementando, ó, vai diminuindo lá. Tá bom, pessoal? Então esse é o setup aqui no Isis. Eu vou disponibilizar tudo isso aqui para download. Lembrando que eu tenho um vídeo que eu ensino como a gente simular o Arduino aqui. Eu vou deixar o link na descrição. Então agora vamos à programação. Então pessoal, antes de irmos para o código, vou mostrar o setup do Arduino. Eu estou usando o Arduino Uno, pode ser qualquer Arduino, um servo motor e dois botões, ou duas chaves, button como a gente chama. Uma das chaves vai ligado na porta digital 2, a outra na porta digital 4. Em comum com as chaves vai ao GND, que é o mesmo GND do Arduino. O fio de comando do servo ele tem três fios. O vermelho é o positivo, 5 volts. O preto vai ao GND. E o amarelo, que é o comando, vai em qualquer uma das portas PWM, que é a 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Eu optei pela porta 3. Se caso vocês quiserem fazer diferente aí, é só mudar no código, citar qual é a porta que está ligado os botões e qual é a porta que está ligado o servo. Vamos ao código. Então, pessoal, já estou com um arquivo novo aqui do Arduino. Eu vou apagar essas linhas aqui, fazer tudo do zero. Como a gente vai trabalhar com servo, primeira coisa, precisamos chamar a biblioteca para controle de servo. Com esse comando aqui, a gente inclui a biblioteca servo.h. Atrás dessa biblioteca está abstraído um monte de funções e a matemática em si. Nos facilita bastante o código. Depois disso, precisamos criar o objeto servo. Servo, ele vai ficar em laranja aqui, porque é um comando reservado do sistema. E aqui nós vamos dar o nome do nosso servo. Eu vou chamar de servo1, ponto e vírgula no final. Então aqui nós criamos o objeto servo e eu dei o nome de servo1. Agora eu preciso declarar os dois botões, como eu vou controlar ele via botão. Criar um define e vou dar o nome de bot1. E vou dizer que ele está ligado na porta digital 2 do Arduino, que é onde eu vou ligar o botão 1. Um outro define, vou chamar de bot2 e esse vai ligar da porta digital 4. Então, basicamente, são as portas onde vai ligar os botões para a gente fazer o controle do servo. Agora precisamos criar umas variáveis que é para armazenar o valor lido nos dois botões e uma variável que vai ser o valor que a gente vai jogar em cima do servo. Vou criar elas do tipo int e vou dar o nome de valbot1, vou inicializá-la em 0. Valbot2, inicializá-la em 0 também. E a outra que é a control servo, que vai ser o valor que a gente vai escrever em cima do servo. Todas elas inicializando em 0. E aqui eu fecho as variáveis. Então, as variáveis para controle de servo e leitura dos botões somente. E está pronto o escopo global. Já vamos para o void setup. E dentro do setup, primeira coisa, precisamos declarar os botões como entrada, com o resistor pull-up interno. Como que a gente faz isso? Usamos o comando do sistema, pinmode, primeiro o botão 1, vírgula, e aqui a gente diz assim, que ele vai ser entrada, input, underline, pull-up, com resistor interno. Não precisamos adicionar um resistor na nossa plaquinha ali. Vamos fazer a mesma coisa para o botão 2. Declaramos os botões 1 e 2 como entrada e com resistor de pull-up interno. Agora temos que dizer para ele qual a porta
PWM do Arduino que a gente ligou o nosso servo. Como que a gente faz isso? Com o nosso objeto que declaramos lá em cima, servo1. Então, servo1.attach. Aí aqui dentro a gente declara a porta. No meu caso, eu liguei na primeira porta PWM, que é a porta de número 3. Agora vamos inicializar a serial. Serial.begin e a velocidade de comunicação, que é 9600 baud rate. E só isso no setup. Certo? Então definimos a porta e a biblioteca. Agora vamos para a função loop. Então, aqui dentro do loop, a primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar se os botões foram pressionados e armazenar esses valores em uma variável. E as variáveis estão aqui. Valbot1 vai armazenar o valor pressionado em botão 1 e valbot2 vai armazenar o valor pressionado em botão 2. Então, como que vai ficar? Valbot1 vai receber o digital read, ou seja, uma leitura digital do botão 1. Então, toda vez que pressionarmos, que ele for a nível lógico 0, ele vai armazenar aqui nessa variável. E precisamos fazer o mesmo para o valbot2, que é o botão 2. Vai receber também um digital read do bot 2. Então, nós vamos armazenar o valor lido, ou seja, o estado lógico dele, se é nível 0 ou nível 1. Quando a gente define como input pull-up interno, sempre esse valor vai valer 1, o nível lógico alto. Toda vez que pressionarmos o botão, como a gente vai ligar no GND, ele vai a nível lógico baixo. Agora, nós precisamos pegar, toda vez que esses botões aqui mudar o valor, a gente precisa incrementar a variável de controle servo, que é essa aqui, ó, que é ela que vai escrever ou vai comandar o servo, que a gente sabe que para comandar o servo é de 0 a 180, porque o servo ele trabalha de 0 graus, vamos chamar assim, a 180 graus, né? Ou de menos 90 a mais 90, tudo uma questão de interpretação. Mas tem que ser de 0 a 180 para a gente escrever no servo. Então, como que a gente vai fazer? Apenas usando uns ifs aqui. Código bem simples. Então, vamos dizer if se a variável valbot1 for igual a 0, ou seja, alguém pressionou o botão. Abrimos e fechamos chaves. Vamos dizer, então, que a variável control servo decrementa. Depois eu explico bem certinho. Então, menos, menos. Só que temos que garantir que esse valor aqui nunca vai diminuir de 0. Por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3. A gente vai fazer um outro if aqui dentro. E vamos dizer, control servos, toda vez que ele for menor ou igual a 0, abrimos, fechamos parênteses, abrimos chaves, fechamos chaves. Vamos garantir que ele sempre, o control servo, vai valer 0. Então, com isso aqui, ó, sempre que ele for menos que 0 aqui, ele vai ficar fixo em 0. Agora, temos que garantir que o próximo botão, a próxima leitura, incremente, em vez de decrementar, incremente essa variável contra o servo. Então, esse if a gente abriu aqui e fechou ali. Logo após ele, vamos abrir outro if. Agora, vamos comparar a variável valbot2, que está fazendo a leitura do botão 2. Então, se valbot2 igual a 0, agora, nesse caso, a gente vai fazer com que a variável control servo incremente. E aqui dentro também a gente vai garantir que ela nunca vai passar de 180. Como que a gente vai fazer isso? Mesma coisa que a gente fez aqui em cima. If control servo, se ele for maior ou igual a 180, então sempre garanta que o control servo vai valer 180. Então, ele está em 180. Se eu pressionar, ele nunca não vai para 181, 182, por exemplo. Ele vai ficar sempre em 180. Aí, se eu pressionar esse outro botão, ele cai para 179, 178, até chegar em 0. Então, ele não vai ser menos 1, menos 2. Ele vai ficar sempre em 0. Então, aqui com esses ifs bem simples, a gente garante só
essa faixa de 0 a 180. Depois desse último if, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para ele nos imprimir na serial, serial.print, abrimos e fechamos parênteses, ponto e vírgula. Aqui dentro vamos pôr duas aspas duplas e dentro aqui a gente vai imprimir nossa mensagem. Vamos fazer assim, o ângulo do servo 1 é espaço, dois pontos, espaço. Isso aqui é só uma mensagem que ele vai nos imprimir. Depois disso, serial.println para ver uma quebra de linha. Aí sim, o valor de Ctrl servo, ponto e vírgula. E agora, vamos escrever no servo esse valor que está valendo o Ctrl servo. Como que a gente vai fazer isso? Servo 1, que foi o nome que a gente deu lá do objeto servo, ponto write Ctrl servo, que é a variável de controle dele. Aqui embaixo, para não ficar muito rápido pressionar o botão, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um delay. Eu vou dar um delay de 80 milissegundos, mas esse delay dá para você diminuir, aumentar, conforme sua necessidade aí. Agora eu vou comentar esse resto aqui. Ok, pessoal, está tudo comentado o código aqui. Eu vou disponibilizar para download, certo? Aí vocês alteram aí conforme a necessidade. Agora, o próximo passo é verificar se não há erro. Aqui no botão verificar, ele vai pedir para salvar. Vou salvar na área de trabalho como controle de servo. E ele não encontrou nenhum erro. Agora o próximo passo então é enviar esse arquivo para o Arduino que já está ligado aqui com o servo. Eu vou mostrar. Então pessoal, aqui está os dois botões. Aqui está o Arduino Uno. Eu estou usando esse servo dessa garra, que é um projeto que eu estou trabalhando. Porém ele está parado porque acabou queimando dois servos. Mas eu vou usar o servo de baixo. Então esse botão vai decrementar e esse vai incrementar. Está ligado na porta 2 e na porta 4. E o servo, que é esse de baixo, aqui está ligado na porta 3. Então a primeira coisa que eu vou fazer agora é carregar o código para o microcontrolador. Opa, carregou. E perceba que o LED serial aqui, o TX e RX, ele fica piscando sempre dizendo que ele está mandando informação direto para o notebook. Agora eu vou abrir ali o monitor serial. Então pessoal, agora eu vou abrir o monitor serial aqui. Reiniciou o microcontrolador, voltou à posição inicial 0, que foi que a gente definiu, e veja que ele está mostrando aqui no monitor serial o ângulo do servo 1 é 0. Se eu pressionar no botão de incremento, perceba que ele vai subindo aqui e vai incrementando lá o ângulo do servo, vai mudando o ângulo do servo. Conforme eu seguro, ele vai aumentando. Se eu pressionar, vai 1 a 1. Um detalhe, se eu quiser que, por exemplo, ficar pressionando aqui e esse valor vá mais rápido ali, eu só venho aqui no código e diminuo o valor ou deixo sem esse valor de delay aqui, ele vai mais rápido. Porém, toda vez que eu pressionar o botão aqui, por erros de base, que eu não vou ver isso agora, ele pode contar mais de uma vez, pode 70, por exemplo, pode pular para 80. Então isso aqui é uma forma de a gente, uma forma rústica, bem simples de a gente controlar esses erros. Toda vez que a gente pressionar o botão, em vez de ele incrementar um por um, pode incrementar mais vezes. Mas eu vou deixar aqui em 80 mesmo. Então, ó, toda vez que eu pressiono, incrementa e garante que ele nunca vai passar de 180, certo? Ó, chegou 180, se eu pressionar, ele nunca vai a 181, 182. Com esse if, por exemplo, aqui, ó, a gente garante que ele nunca vai passar de 180. Então, somente usando os ifs aqui, conseguimos ter um controle bem preciso, onde ele não passará de 0 graus e nem de 180 graus. Agora eu vou mostrar também o outro software que eu já mostrei num vídeo aqui, que eu ensino a simular o Arduino, que é o Puri. Então, para a gente executar no Puri, a gente precisa vir aqui na IDE, ferramentas, só confirmar qual é a porta COM do Arduino.
Nesse caso é a com 3. Podemos fechar a ideia do Arduino. Vamos executar o Purry. Vamos selecionar a opção serial. Mudamos de com 1 para com 3 e damos um Open. Nesse momento é provável que o microcontrolador reinicie. Reiniciou. Então veja aqui que no software que ele está nos mandando direto que o ângulo do servo 1 é igual a 0. Agora veja se eu pressionar no botão de incremento, que é esse aqui. Olha, vai aumentando aqui para nós a posição e está girando ali a garra, o servo da garra. Vamos até 180. Ok, chegamos em 180. Pode ver que ele não sobe, ó, eu continuo pressionando aqui no botão, ele mantém o 180 conforme os ifs que a gente fez. E se eu pressionar no outro, ele começa a decrementar, ó, 177, 175, 171. E se eu ficar pressionando, ele vai mais rápido. E ó, perceba que a garra agora está fazendo o caminho inverso, ou seja, o servo está girando no sentido contrário. Se eu parar, ele para. Se eu mandar ele avançar, ele avança. E aqui retrocede. Certo? Então, funcionando perfeitamente o nosso código, os comandos, tudo certinho e nos mandando um feedback na serial. Se ajudou vocês e gostaram do vídeo, dê um like, por favor, comentem, se inscrevam no canal que vão me ajudar bastante também. Tá bom, pessoal? E até o próximo vídeo. Valeu!